convidar para se apresentar, porque o cara é muito bom, né? Estamos batendo às 20 horas, como a gente não quer perder um minuto com esse rapaz, e vai ficar gravada, né? É, muito obrigada. A gente já começa expressando a nossa gratidão, né? E eu tive o privilégio de ouvir o Kelvis agora, o Paulo Quereghini, né? Que são pessoas que eu gosto, admiro demais. Quando eu mandei para eles, né? O Kelvis vai entrar. Falando do Diego, gente, do Diego humano. E quando eu tenho a oportunidade de conhecer as pessoas, me encanto, porque para mim isso que é o mais relevante. Kelvis me contou o quanto que você é generoso, o quanto que você o incentivou no mestrado, o quanto que você foi uma pessoa que convidou, que convocou outras pessoas a trilharem o mesmo caminho. Então, essa sua generosidade de compartilhar informação, de trazer pessoas para você e conduzir, falar, vai. Isso que é o mais lindo. Então, eu estou me sentindo, nós nos sentimos honradas de ter uma pessoa como você conosco. Porque a gente tem bastante, né, doutores, PhD e tal, mas infelizmente nem sempre a gente tem esse encantamento da pessoa além do título. Paulo Quereghini também, que é uma pessoa que eu admiro demais e que é bastante crítico, bastante exigente, principalmente com behaviorismo, com análise de comportamento. E aí ele me trouxe de você o quanto que você é bom, o quanto que você é uma pessoa boa. Então, assim, é um privilégio ter você aqui. Muito obrigada. Influencia a gente também, contagia a gente também, que a gente quer muito aprender e a gente quer muito também trilhar esse caminho, como você ensinou os outros, as pessoas que também são pessoas importantes para a gente a trilhar. Boa noite, muito obrigada, Diego Costa. Seja super bem-vindo. Gente, eu vou sair. Desse preâmbulo, não sei não. Ele não tem repertório para elogio. Então, muito obrigado pelo convite. Tá assim, na verdade, a Elisa aprontou para mim, né? A Elisa sempre apronta para mim. Ela, Diego, vamos falar sobre o assunto numa live? Vamos. Qual o assunto? Não, sobre alfabetização e equivalência. Assim, ela quer me botar no fogo, porque via de regra esse é um tema que sempre gera uma certa insatisfação, porque as práticas pedagógicas elas são muito fechadinhas em relação a isso. Então, o tempo que a gente vai falar com isso, a gente fica assim meio, será que a gente precisa mudar o que está fazendo? A minha resposta é simples. Segundo a dimensão efetiva, a gente diz que se não está dando certo, tem que mudar. E eu acho que todo mundo sabe que não está dando muito certo a forma como a gente está fazendo. Está ficando muita gente para trás, tá? Então, eu queria só fazer um preâmbulozinho. Obrigado a todos por estarem aqui. Vou falar com vocês, só quero mostrar para vocês uma coisinha. Liliane, você consegue permitir só para eu compartilhar minha tela? Consigo, coloco. Só tem um problema, Diego. Quando as pessoas pedirem, você aceita para mim, por favor? Não, é rapidinho, é só para eu mostrar duas iniciativas que eu estou fazendo parte, que eu Tá. preciso divulgar, só para deixar vocês um pouco curiosas com uma e a outra que vocês já devem conhecer. Então, gente, eu vim também com a missão de apresentar para vocês, nosso tema é alfabetização e equivalência, né? E eu vim com a missão também de mostrar para vocês sobre essas duas iniciativas das quais eu faço parte, tá? Um é a Liga do Autismo, que é aquela que é a responsável, é a Dani. Então, eu tenho um dos cursos das trilhas é minha, que é a área de habilidades sociais, que é uma área que eu estou me dedicando mais. A Elisa sabe. E, gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que não está gravando ainda, tá? Tá gravando. Ah, tá. Ah, e na Liga é muito mais questão de cursos, formações. Então, eu vou começar a gravar um curso em breve, vamos para lá, sobre habilidades sociais além da fala. Então, o que é habilidade? E quando a criança não fala? Como é que funciona isso? O que a gente ensina? Como é que a gente organiza? E isso serve também para a educação.
Porque, via de regra, a gente encontra crianças que não falam, a gente não sabe fazer de outra forma, espera que elas comuniquem de forma oral, e a gente passa muito tempo esperando que ela se comunique para que a gente integre ela socialmente. E isso é um equívoco. Existem muitas coisas que a gente pode fazer, mesmo que uma pessoa não tenha esse comportamento de fala, oral, enfim. Tá? Porque, como o Skinner próprio fala, comunicação e comportamento verbal não são sinônimos de fala. Então, a gente tem outras formas de nos comunicarmos. Tá? E a outra é algo que vem por aí também junto, vem com uma força grande, que é chamada iniciativa Celuaba. Eu acho que a Tassiana ainda não está aqui, mas é basicamente a ideia aqui. A gente começou a prestar muita atenção sobre, tá, tem muita gente com pós. E sobre as características, as exigências, será que todo mundo que se forma tem essas qualidades, tem essa formação básica? Então, a iniciativa vai trazer para a gente parâmetros. Parâmetros de dizer, olha, algumas pessoas têm a condição de dizer que sim, fazem parte de uma comunidade de análise de comportamento e tal. Então, são duas iniciativas que eu confio bastante, por isso que eu estou trazendo para vocês, e que eu acho que a gente precisa levá-las como modelos. Tá? Então, por exemplo, imagina, por exemplo, na educação. Quantos educadores vocês conhecem? Pergunta: quantos educadores vocês conhecem que fazem atualizações corriqueiras, cotidianas? Então, as escolas, elas não exigem isso. Então, quando os professores fazem, eles fazem devido à sua curiosidade, ao seu interesse ou ao seu desespero. O mais comum que seja devido ao seu desespero. Não sabe mais o que fazer e procura um curso. Só que a gente precisa de mais do que simplesmente o curso. A gente precisa de um curso qualificado. Tá? Então, assim, a ideia que a gente tem é que a gente tenha formações mais contínuas, que a gente tenha formações com mais rigor, tá? Do que algumas estratégias que nós temos por aí, tá bom? Então, tudo isso para falar por quê? Porque quando eu fui atrás de alfabetização e equivalência, gente, me lembrou duas coisas. A primeira é, sabe quantos cursos de alfabetização baseada em aba existem no Brasil? Um total de zero. Então, quer dizer, não existem cursos formadores sobre alfabetização e análise de comportamento. Existem algumas iniciativas, assim, o Kels, por exemplo. O Kels é uma pessoa que fala disso com bastante fluência, ele trabalha com isso, então, o trabalho de mestrado dele versou um pouco sobre esse tema na área de pareamento, então ele tem bastante a contribuir. Então ele faz algumas lives, algumas coisas, mas um curso, gente. Como é que a análise de comportamento acontece na educação? Então, talvez, antes da alfabetização, a gente precisaria voltar algumas casinhas, que é, a análise do comportamento pode contribuir com práticas pedagógicas? O que seria uma sala de aula aba? Como a gente deveria manusear comportamentos como docentes? E aí eu vou chegar no primeiro ponto, que inclusive é anterior à equivalência. Quando a gente vai fazer alguma coisa em análise de comportamento, eu preciso saber exatamente de quais comportamentos eu estou falando, tá? Então, e já pode pegar de volta, olha. E quando eu falo isso é porque, gente, vamos pensar, boa parte das pessoas aqui são educadores, então, quando vocês dizem que estão alfabetizando uma criança, o que é exatamente que você espera que ela faça? Hein? Leia, O quê? interprete, Tá, então, escreva. ler. Ler com autonomia, escreva. Então, ó, perceba, vocês estão com conteúdos bem grandes, então vamos começar. A primeira coisa que a gente espera que uma criança faça é que ela identifique receptivamente as letras. Que você diga, me dá o A, me dá o B, me dá o C. Para isso, é um ensino específico. Em outros momentos, a gente espera, por exemplo, que ela, ao ver uma letra, diga seu nome. É o comportamento de leitura, e alguns autores vão dizer que isso também pode ser um comportamento de tato. Tá? Em outros momentos, a gente quer simplesmente que ela identifique dentro de uma cadeia de outras letras, que é comportamento de leitura, identificação. Ok, então percebam, a gente termina esperando muitos comportamentos para uma mesma categoria. Então a gente tem que saber qual é o meu ensino hoje. Então, gente, já vou embora, o Kels chegou, o Kels vai falar com vocês a live, tá bom? É daqui? O Kels entrou. Então eu acho que eles estão entrando automático, porque eu não consegui pegar, Sou voltar eu a que estou seleção. autorizando. Então
Tu pegou Então, tudo, me tirou de volta. eu não estou conseguindo, acho que você tem que me tornar anfitriã agora. E como é isso, gente? Não, mas se quiser, pode ficar aí, vai autorizando aí, não tem problema não. Tá, deixa eu ver. Eu tenho a opção até. Ah, aqui, make host. Ok. É porque, como a Elisa falou, assim, as minhas habilidades sociais, elas têm um certo limite. Aí, no meio dessa confusão, eu posso esquecer que eu sou administrador, deixar as pessoas na sala, na fila de espera. Então, viu? Cadê o Kels? Ele não quer entrar só porque eu Cadê vou deixar Kelvis? para ele. Cadê? Apareceu? Tá aí? Tá ali. Viu, Kels Sampaio? Então, assim, a gente votou de forma completamente democrática que você vai ser o responsável pela live e eu tô saindo, tá bom? Então, gente, quando a gente for trabalhar com qualquer coisa, por exemplo, na sala de aula, a minha primeira pergunta é: o que eu espero que meu aluno faça ao final do meu ensino? Essa é uma pergunta que, se a gente fizer, a gente vai conseguir ser muito mais efetivo. Então, olha, eu espero que ao final da minha aula, o meu aluno aprenda a letra A. Isso não é um objetivo. Eu espero que, ao final da minha aula, ele consiga reconhecer receptivamente a letra A. Eu espero que ele consiga reconhecer as letras A em uma palavra. Espero que ele consiga reconhecer o som A quando ele escuta uma palavra com As. Então, quer dizer, aí nós temos objetivos de fato rastreáveis, acompanháveis, etc. Certo? Então, nosso primeiro ponto é sempre saber que a gente não está sendo muito efetivo no nosso ensino porque nós não temos objetivos, nós não temos objetivos de aprendizagem, nós temos objetivos de aula. Objetivos de aula e objetivos de aprendizagem são muito diferentes. Tá? Então, por que que a análise de comportamento na clínica parece ser mágica e produzir tantos resultados? Porque lá a gente tem objetivos específicos, muito pequenos, muito pontuais, tá? Então, quando eu digo assim, olha, tudo que eu quero que essa criança me diga hoje é que ela consiga descrever as diferenças entre as 5 letras. Isso não é um objetivo clínico, isso não é um objetivo comportamental. Mas se eu disser, eu dou os 5 e eu quero que ele consiga detectar a partir do modelo um igual. Eu dou um A e eu tenho A, E, I, O, U, e ele me dá o A. Depois eu boto E e ele coloca o E. Então existem diversas estratégias para isso. O Kelvis, melhor que ninguém, consegue falar isso para a gente, porque foi o tema da dissertação dele. Tá? Então, existem múltiplas formas de fazer isso. Então, primeira coisa é voltar para o básico e saber que nós precisamos ter melhores planejamentos. Falando mais cedo com a Elisa, aí eu pensei, gente, como é que um professor planeja uma aula sem ele saber o que os alunos sabem sobre aquele conteúdo? Então, percebo. Até brincamos assim que tem aqueles mitos, né? O do professor que tem o mesmo caderno há 20 anos. Ele tem o mesmo planejamento de aulas há muitos anos. Então, por que que eu estou falando disso? Porque não existe a possibilidade de nós sermos efetivos de forma global ou para a maior quantidade de pessoas sem que a gente conheça o repertório de cada um. Então, conhecer o repertório de cada um é fundamental para estabelecer melhores objetivos. Sabe por quê? Tem algumas crianças que elas vão conseguir reconhecer, mas elas não vão conseguir resposta de leitura imediatamente. Então, mesmo que você diga, me dá o A, ela dá o A, mas quando ela vê o A, ela não diz A. Tá? Então, por quê? Porque parece que são repertórios iguais, mas na verdade eles são repertórios que eles são diferentes. É a gente que tem que fazer com que eles participem da mesma classe, que é o que é chamado de classe funcional. O que é essa classe funcional, Diego? Não complica. Classe funcional é quando nós temos estímulos que são fisicamente, estruturalmente diferentes, mas que eles representam uma certa equivalência, uma certa igualdade. Como, por exemplo, o som A e a letra A. Eles têm propriedades diferentes. Um é auditiva, a outra é visual, mas eles têm essa equivalência. Eles representam o mesmo conceito, se vocês preferirem. Assim. Tá? Então, o que a gente tem que entender também é que essas relações de conceitos, elas também precisam ter suas contingências arranjadas. Tá? Por exemplo, uma coisa que o Kelvis, foi o Kelvis que me ensinou, inclusive, foi que, olha, um pré-requisito para a identificação de letras, vocês sabiam que é a identificação de formas? Uma criança que não identifica formas, quer dizer, ela não sabe diferenciar um círculo de um quadrado de um triângulo, um círculo de um triângulo e outras formas. Isso torna muito mais difícil com que ela tenha reconhecimento de letras,
Sabe por quê? Porque toda figura, toda letra que nós temos, na verdade, é uma combinação de formas geométricas. Então, se você pegar o ar, nós temos lá um círculo e mais alguma coisa. Pode falar, gente, alguém quer falar? Não sei quem é. Então, a gente sempre vai ver que são, como o Skinner tem uma descrição horrível, mas que para a gente funciona, que é, ele vai dizer que os estímulos, na verdade, são conjuntos de pontos dispostos geometricamente. O que ele quer dizer com isso é que, se a gente não tiver uma coisa pontual, não tiver uma relação pontual entre os estímulos, a gente não vai conseguir identificá-los. Então, para que eu saiba o que é um ar, eu primeiro preciso saber o que é um círculo e o que é uma linha. Quando eu tenho um círculo e uma linha, essa composição é que vai me permitir fazer essa identificação, certo? Então, esse já é um pré-requisito. Quantas aulas de português vocês já ministraram ou já viram colocando como pré-requisito da leitura identificação de formas geométricas? A Sheila está lá assim, vigorosamente balançando a cabeça. Então, por quê? Porque isso faz parte de um conjunto de teorias, um conjunto de evidências que não é a que embasa a maior parte das práticas pedagógicas. Tá? Então, então, a análise do comportamento começaria a contribuir por aí. Se a gente tivesse essas duas coisas, gente, a gente já precisaria de muito menos dor. Se a gente fortalecesse os pré-requisitos e também fortalecesse os objetivos, a gente precisaria ter talvez menos ou nem precisaria de um procedimento baseado em equivalência. Ah, gente, a Kels entrou também, deixa eu ver. O Afro Costa e. Ah, tá. E a Tassiana, pronto, a Tassiana está aqui. Então, a Tassiana foi que eu falei para vocês, que é responsável pela iniciativa lá do Selo ABA, tá? Que falei que vai criar uma revolução em breve. Então, ela que foi que fez o convite. Então, assim, ela está montando uma equipe bem interessada, bem disposta a ajudar, aqui para dar mais segurança na hora da gente, inclusive, entrar em contato com profissionais, fazer com que a gente tenha acesso a profissionais com melhores formações, não apenas qualificações de certificado, mas também com melhores formações para atender esse mercado de trabalho que tem tanta gente, mas que a gente não, às vezes não consegue avaliar adequadamente a procedência. Tá bom? Então, e aí acontece. Um outro ponto que é muito importante, que a gente também termina passando gente, quantos bars vocês já viram na vida de vocês? Quantos bés vocês já viram na vida de vocês, no mundo? Vocês chegaram assim no lugar e disseram, olha, ali tem um bar. Vocês já viram algum bar na vida de vocês? E por que que Tá a gente falando continua... sílaba? Sílaba? Porque sílabas não existem no mundo. Sílabas são pedaços de coisas que fazem a gente compreender, ler palavras e as palavras que nos ajudam a frase, mas as sílabas por si mesmas, elas são mais difíceis de ensinar porque elas não têm uma representação no mundo. Então, quando você fala babu, a criança faz por puramente egóico, não faz absolutamente nenhum significado para ela. Então, isso é algo que a análise de comportamento vem tentando O demonstrar para nosso sistema ele é alfabético, né? Então também parte Exatamente. disso, né? Então Isso. Mas você imagina, Liliane, imagina, por exemplo, ao invés de eu falar para a criança que tem o baba e bibabu, eu posso ver, por exemplo, palavras que têm o baba e bibabu. Eu também ensino, porque qual é o objetivo? É que ela repita o baba e bibabu, é que ela reconheça o baba e bibabu. De novo, se a gente volta para os objetivos, eu posso colocar, por exemplo, banana. No banana tem um bar. Olha só, banana. Falou banana, aqui tem um bar. Pode falar, Brenda. Ah, era exatamente isso que eu ia falar, professor. Eu ia Hum, dar essa sugestão. A gente pode alfabetizar justamente por dar para ela sugestões de palavras isso, que tenham isso, a sílaba a fonética parecida com o que a gente está pedindo. Por exemplo, o exatamente. menino quer escrever faca. E aí, quando ele Uhum. vai escrever, ele escreve faza, por exemplo, com S. Uhum. Aí a gente olha para ele e diz: será que é assim que se escreve? Isso. Aí a gente escreve uma palavra de sugestão. Bora escrever aqui, caqui. O que é que Uhum. essa palavra pode te ajudar a escrever faca? Aí ele Isso. aponta aqui, é o K. Então vamos corrigir? Aí ele mesmo faz, é muito interessante usar essa Exatamente. metodologia. Exatamente. Por exemplo, eu preciso que a criança aprenda bé. Que tal se eu perguntar qual o som que faz um bode ou carneiro?
Então, quer dizer, eu estou ensinando ao mesmo tempo o intraverbal e estou ensinando uma sílaba. Então, percebam, a gente precisa começar a desmistificar a necessidade de fazer esses ensinos por partículas. Eu entendo de onde ele vem, a ideia de que fica mais fácil a leitura, mas percebam, vocês já tiveram, quantas crianças já tiveram que são bons leitores, mas que aquela leitura é completamente, ele é léxico, mas ele não é um leitor. Vocês sabem a diferença? A criança léxica é aquela que consegue repetir sons. Ela vê Ele os sons e ela tá os decodifica, sons. mas não relaciona com a função, né? Eu tentei por muito não falar a palavra decodificar, Liliane, porque ela é a raiz do nosso problema. É por conta da palavra decodificar que a gente fica o tempo inteiro esperando, mas decodificar aonde? Hum. Aí quando a criança não faz, a gente diz que o problema é a decodificação dela. Então eu tentei o máximo, mas é basicamente isso. Então a criança consegue reconhecer as letras, dar nome às letras e às sílabas, mas ela não faz significado. Isso é útil? O quão útil é você ensinar uma pessoa a reconhecer sílabas e a ler palavras sem saber do que está fazendo? Então, essa ideia do ensino, da alfabetização baseada em equivalência, ela não é Diego, só uma. deixa eu dar um adendo rapidinho, Manda só para bala, manda você bala. pôr fogo no parquinho. Mais. Já que eu estou aqui, eu vou aproveitar. Então, essa ideia que você traz de alfabetização é o que a gente fala de tradicional. É o que Uhum, a gente julga de modelo tradicional, que não se faria há mais de 25 anos. Mas também, o que a gente tem hoje no cenário? A gente uhum, não faz ou não faria, porque não faz parte do nosso currículo, porque a base do nosso currículo é a base construtivista. Então, a gente já não teria mais essa forma do uhum, caminho suave que você está trazendo, né? Da grande cartilha que alfabetizou, acho que quase todos nós. Porém, nós temos criado um caminho que eu falo que é meio espiritual, né? A gente não dá repertório, a gente não dá modelo, a gente não tem uma sequência didática, e a uhum. criança acontece alguma coisa holística, sobrenatural, e pum, ela é alfabetizada, né? Porque é a linha do construtivismo. E aí a gente sai desse tradicional que, tá, tem todas essas defasagens, mas tinha algo a seguir e vai Uhum. para uma área que ninguém sabe, como diz o Lucelmo, não deu certo porque não faz construtivismo de verdade. E a gente, né? E é isso, esse é o cenário. Nós perdemos para 3 países no ranking de alfabetização do mundo. Então, nós somos o quarto, né, O quarto pior. do pior, né? E principalmente depois de toda essa ideologia, né, dessa área construtivista. Então é só para colocar mais fogo no parquinho aí da sua fala. Gente, por algum motivo aqui eu ia mostrar para vocês, mas eu estou com dificuldade com a internet, tá? Então eu vou continuar tentando aqui e aí eu falo para vocês. Então, qual o grande ponto? O grande ponto é a gente entender que nosso ensino tem que ser significativo. Então, a equivalência, ela surgiu como quase como um acidente. Então, por quê? O que eles estavam tentando era ensinar um rapaz que tinha dificuldade auditiva, e eles perceberam que esse rapaz conseguiu aprender, mesmo não escutando, a fazer a correlação com leitura labial, a palavra escrita e o objeto. Então, quer dizer, foi encontrado Professor, só, lá. desculpa te interromper. Você pode só voltar do início? Eu não entendi o que o senhor falou. O que surgiu como acidente? A área de equivalência de estímulos. Como eu falei para vocês, a equivalência é o que algumas áreas vão chamar de comportamento simbólico, formação de conceitos, tá? Então, o que é uma formação de conceito, o que é um comportamento simbólico? É quando você tem estímulos que não são semelhantes, tá? Topograficamente, estruturalmente, mas que eles têm uma relação de igualdade. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que você quer ensinar aqui uma criança que você está acompanhando, ele gosta muito de cavalos. E aí ele já consegue fazer um acompanhamento breve, tá? Breve, de algumas letras, de alguns símbolos caligráficos, mas que ainda não controlam muito o comportamento dele. Então, o que é que a gente faz? Tá, essa criança, ela consegue ecoar, mas ela não consegue ler. Você pode fazer esse ensino sem que ela consiga ler tradicionalmente? Sim. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode oferecer relações entre aquilo que ela já faz, no caso, reconhecer o cavalo. Então, você mostra o cavalo e pergunta para ela o que é, ela diz cavalo antes de ler a palavra cavalo. Vocês concordam?
que antes de ler a palavra cavalo, a gente primeiro não ensina o nome dos objetos, das coisas. Então, essa é a primeira coisa que a gente fortalece. O cavalo e o som cavalo. Depois a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar, por exemplo, uma palavra cavalo e vai relacionar com a figura cavalo. Então a gente começa, olha só, cavalo. Então a gente faz uma relação entre a figura e a palavra completa, certo? Então, com esses dois treinos, um que ele já existia e esse novo, esses dois treinos vão surgir 6 relações. Então, quer dizer, se for feito da forma correta, tá? A gente vai conseguir que, ao escutar cavalo, ele pegue a figura, ao escutar cavalo, ele pegue a palavra, ao ver a palavra, ele pegue a figura, ao ver a figura, ele pega a palavra. Então, a gente consegue uma série enorme de relações. É isso que é chamado de equivalência de estímulos. Tá? Então, para não confundir vocês, porque o objetivo não é eu mostrar a equivalência para vocês, basicamente o que eu gostaria de falar é que nós temos procedimentos para encurtar a quantidade de aprendizagens, certo? Então, por exemplo, eu acompanhei um rapazinho na escola que era exatamente esse caso, cavalo. Era uma criança que não tinha habilidade de leitura nenhuma, tá? E ele adorava cavalo e ele tinha esse egóico e tinha também esse tato. Então, quando você mostrava para ele cavalo, ele falava cavalo de cara, certo? O que foi que a gente fez? Colou o cavalo junto da palavra cavalo. A gente colou os dois. Então, o que foi que a gente disse? Para ele pegar a figura, ele tinha que pegar também a palavra. Então, ele pegava os dois juntos, pegava os dois juntos. E depois a gente separou. Então a gente botava a figura cavalo junto de diversas figuras, primeiro todas brancas, depois outras mais confundidoras, e aí ele continuava selecionando corretamente. E a gente fez a mesma coisa com a palavra. Botava a palavra cavalo e algumas fichas brancas, palavra cavalo e outras palavras. E ele continuou fazendo. Ele aprendeu a ler? O que é que vocês acham? Foi equivalência? Exatamente. Então, isso é um ensino de leitura por equivalência. Então, qual é a ideia? A ideia é que ele não precisou decodificar, como a Liliane falou, cada pedacinho da palavra cavalo. Ele precisou fazer uma relação entre uma palavra completa, que possui o seu próprio significado, no caso, o objeto que ele gostava, né, que era interessante para ele, com a figura e com o som. Então, quer dizer, se a gente abrir mão dessas etapas e achar que a decodificação é algo que acontece internamente, a gente consegue ter mais estratégias. Ainda estamos muito presos nessa ideia de beababá, né, beebé e por aí vai. Um exemplo disso, talvez seja que uma criança consegue ler mais cedo quando ela tem acesso a coisas que ela tem interesse, certo? E que quando ela tem muitas estimulações no seu dia a dia. Então, se você lê com a criança desde cedo e você dá nome para ela, você lê e depois ela lê, ela pode aprender a ler mesmo antes do que é esperado para ela na escola. Tá? Então, assim, o comportamento de leitura nada mais é do que esse estabelecimento da relação. Uma criança consegue muito mais facilmente aprender o significado de palavras inteiras, do que de pedaços de palavras. Tá bom? Então, assim, tá claro isso para vocês? Assim, que a ideia de equivalência não é uma ideia nova, é uma ideia, inclusive, que já tem bastante tempo. Então, o artigo que fez toda a mudança na área, ele é da década de 80, mais precisamente de 82, mas desde antes já vinha acontecendo algumas estratégias, como eu falei para vocês, na década de 70. Então, o Lovaas, sim, gente, aquele mesmo Lovaas que tem lá o estudo 87 de intervenção, etc., de aba intensiva, ele tem um livro que é um programa de ensino de leitura e escrita baseado em equivalência. Tá? Então, de novo, assim, eu ouvi dizer que lá naquele drive lá da Romênia, viu, Liliane e Sheila? Ah, tem ele também, tá? Então, assim, depois eu vejo para ver se vocês se tem, mas esse eu não sei se está traduzido, mas está lá. Então, e ele fez isso no formato de um jogo. Eu queria muito mostrar para vocês, mas minha internet aqui do drive não está funcionando. Então, basicamente, o que é? Ele ensina todo baseado em equivalência e é muito legal. Ele ensina tatos de leitura em equivalência. Então ele coloca lá, bota girafa e pergunta o que é isso? E bota só o nome, girafa. Aí depois que acerta, ele bota o quê? O nome de outros animais.
E ele vai fazendo isso por um procedimento que foi muito tempo usado na análise de comportamento e hoje tem um pouco mais de dificuldade, que é o que chama de tentativa sem erros. O procedimento tentativo sem erros é que a gente começa garantindo o acerto e a gente vai apresentando estímulos distratores conforme o seu aprendiz mostrar que ele consegue. Já pensou se a sala de aula fosse assim? Gente, eu primeiro boto só o A, mais nada, só o A. Aí eu peço, escrevam A, onde é que está o A? E só tem o A lá acima, e outra coisa. Então, assim, eu faço todos os operantes com aquele estímulo. Deu certo, todo mundo aprendeu o que é o A, eu boto o A em uma figura. Uma figura bem diferente, absolutamente Uhum. Absolutamente, absolutamente sem próximo, absolutamente próximo do que é uma figura e não de uma letra. Então a gente não vai e coloca assim, eu boto o A e o B. Isso não vai dar certo. A gente bota o A em uma figura de um Pokémon. Então, assim, é uma coisa bem distoante. Para quê? Para a gente garantir que a gente vai adentrando, a gente vai inserindo estímulos distratores enquanto continua tendo acerto. Olha que maravilha ser a sala de aula desse jeito. Então, começo Ô, lá com o meu. Diego, Diga, eu Breno, não pode falar. eu não entendi como é que podia usar essa figura com a. Então, a ideia da figura o que eu estou dizendo é o seguinte: eles fazem colocando primeiro uma figura, eles só colocam lá, gente, essa aqui é a letra A. E eles botam nas escolhas apenas As. Então, na verdade, só tem chance de acertou. Ele acertou, acertou. Depois que ele acertou com A, você vai inserir uma coisa muito diferente. Tá? Então você vai colocar uma coisa muito diferente. Nesse caso, pode ser uma figura de uma foto de alguma coisa, uma figura de alguma coisa, e você vai continuar perguntando cadê o A. E você vai girando esse A, você vai mudando esse A de lugar. Tá? Então ele trabalha com o conceito de rotação espacial, e na sala de aula a gente pode fazer o quê? Eu boto um A lá em cima no quadro, boto um A embaixo, boto um A no meio, boto um A em todo lugar, e eles vão ter que achar o A. Depois eu continuo botando o A e coloco uma outra figura distratora. E eu pergunto, onde é que está o A? E eles têm que continuar apontando ou apresentando receptivamente. Certo? Então, depois que isso acontece com fluência, com frequência, aí eu incluo uma outra letra. Eu Então, ensino outra basicamente, letra e no digo, início, é como se você utilizasse uma das formulações do ABA, que é a aprendizagem sem erro. Você vai exato, introduzir o A, você vai mostrar a imagem que tem a ver com o isso, A, você vai explicar que aquilo é o A. Ah, você entendeu uhum, que isso é o A, que bom, isso é o isso, A. E aí você vai começar a trabalhar a distração daquela criança, e aí depois que você movimentar, utilizar o espaço, você vai uhum. ver se ela realmente entendeu, não é isso? Exatamente, exatamente. E aí a gente vai garantir com isso que eles aprendam no seu próprio ritmo. Então, por exemplo, nesse caso, vão ter crianças que vão passar do A para o F na mesma aula. E vai ter criança que vai ficar no A e o B por duas, três aulas. Então, essa é a ideia da adaptação. Enquanto tiver criança, aqueles que passarem para frente, eles vão sendo estimulados e permitindo que eles aprendam as aprendizagens seguintes. Aqueles que não, a gente continua fazendo sem erros, voltando para etapas anteriores, com menos chance de erros, até que eles aconteçam. Existem alguns percalços, algumas críticas com relação a tentativas sem erros, por uma possível dificuldade de dependência de dicas. Porque como não tem erro, então às vezes, dependendo de como é feita, pode gerar uma certa dependência. Mas bem feito, gente, não temos muitos problemas, não. Não à toa a gente usa isso com muita frequência ainda, tá? Então, assim, tudo vai depender de como é planejado esse aprendizado. E como é que a gente sabe que é planejado? Entendendo e compreendendo como é que são os repertórios das suas crianças. Certo? Então, se vocês entenderem quais são os pré-requisitos, também não vai adiantar. Por quê? Como eu falei para vocês, se eles não entenderem das formas prévias, isso tende a não dar certo, tá? Isso tende a não dar certo. Então, a equivalência não é mágica também. A equivalência, ela surgiu, como eu falei para vocês, como forma de compreender relações que a tríplice contingência diretamente, certo? Ela ou seria muito custoso de ensinar, ou então parece que não seria muito esperado que fizesse. Por exemplo, por conta da equivalência, a gente sabe, por exemplo, como entender no análise de comportamento preconceitos. Preconceitos, que podem ser algumas das condições para comportamentos discriminatórios. Isso também dentro da perspectiva da equivalência.
Então, quer ver um exemplo disso? Na escola, minha escola me tira meus reforçadores. Minha escola é aquela que me obriga a fazer coisas que eu não gosto de fazer. O que eu não gosto, fazer o que eu não gosto de fazer e perder de reforçadores é aversivo. As pessoas que estão na minha escola também, que concordam com isso, também são aversivas. Logo, os professores que concordam e que seguem essas regras podem se tornar aversivos por equivalência. Então, olha a questão que a gente tem. Então, a equivalência é um fenômeno comportamental que pode ser aplicado a diversas coisas, e dentre essas coisas, a alfabetização. Tá? Então, que tal se a gente fizesse ensinos do maior para o menor? Tá? Então, em vez de eu procurar, por exemplo, esse A, eu boto, por exemplo, a palavra como eu falei, banana, abacaxi, aí eu peço banana. Olha, que letras são essas? Aí tem 3 As. É assim, me aponta os As na palavra banana. Então, quer dizer, aí você já está ensinando o conceito de A em uma palavra que ele pode usar no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, é muito mais eficaz, muito mais controlador. Por quê? Porque essas coisas, uma vez que sejam ditas, sejam emitidas, produzem reforços naturais. Tá? Então, assim, qual é o objetivo da gente quando a gente ensina uma criança a identificar letras? Que ela consiga identificar palavras, que ela consiga ser uma pessoa que produza mais reforços na sua vida acadêmica, não é? Não é para isso que a gente ensina? Não é para isso, gente, que a gente ensina? Então, assim, a gente precisa que eles passem de uma criança que não identifica letras para uma pessoa que identifica e reconhece sílabas, para que consiga reconhecer palavras, mas que reconheça as palavras e dê significados a elas. Não é isso que você espera quando a gente ensina a leitura? Sim. É isso que tá acontecendo? Diego, pode falar um pouco sobre os critérios para poder fazer, por exemplo, quando você avalia a criança, né? Quais palavras que você começa, quais sílabas, porque isso traz também muita dúvida. Por exemplo, eu vou começar por qual palavra, por qual sílaba, qual critério assim que você costuma dar dicas assim para fazer essa avaliação? Eu sempre começo com palavras que representem reforçadores de alta magnitude. Então, a gente começa sempre por quê? Porque são coisas mais fáceis. O que é que a equivalência diz? Que o som de um determinado reforçador, ele é pareado com reforçador. Então, a palavra, o som daquele reforçador é o reforçador condicionado por equivalência. Então, quer dizer, é só vocês pensarem assim, imagina que vocês, agora que tá tarde, não tem mais na hora, mas imagina que vocês estão chegando em casa, no fim do dia, estão sem comer, e alguém diz, olha, tem aquela comida que você gosta muito. É a hora que as pessoas salivam, é a hora que, olha que legal, dá o sorriso. Então, por quê? Aquela palavra, ela tem o seu próprio valor reforçador por estar intimamente ligada, de forma equivalente, com o próprio reforçador. Então, quer dizer, quanto mais reforçador é o objeto, mais reforçadora também vai ser a palavra ligada a ele. É muito mais fácil que uma criança fale chocolate porque gosta muito de chocolate do que porque você escreveu chocolate na lousa e ela seja intolerante à lactose e não possa comê-lo. Então, eu sempre começo por palavras de alto valor reforçador, certo? Assim, se a gente for trabalhar do ponto de vista do ecoico, do VibMap, por exemplo, ele vem começando com palavras monossilábicas, mas normalmente são interjeições ou onomatopeias. Então, como eu falei, por exemplo, bé, então tem o a do grito, i, então assim, começa com palavras monossilábicas ou de sílabas com a mesma sílaba. Então, babá, bebê, então assim, palavras de sílabas, então é palavras de sílabas. Lá não é simplesmente a justa posição silábica. Tá? Então, assim, se você for pegar a lista lá que está no VB, as palavras têm sentido, elas têm um significado, elas têm uma representação no mundo. Tá? Então, assim, minha sugestão é que seja sempre essa. Veja que coisas você pode incluir das crianças no seu dia a dia. Então, o nome das crianças é um excelente momento. O nome das crianças é um excelente conjunto de estímulos. Então, mas assim, fazer uma lista, gente. O professor pode fazer uma listinha. Quais as coisas que vocês gostam? Quem tiver dúvida como fazer isso e tal, nem precisa fazer necessariamente uma avaliação de preferência. Tem uma subavaliação de estímulos reforçadores dentro de um protocolo chamado TRIAD. O TRIAD é um protocolo de avaliação de habilidades sociais,
para crianças letradas, e dentro dele tem uma das etapas, uma das coisas que ele traz é exatamente essa, que é uma avaliação um pouco mais interativa de reforços. Então ele pergunta assim: quais as coisas você gosta de fazer sozinho, quais as coisas você gosta de fazer com a sua família e quais as coisas você gosta de fazer com os seus amigos. Então, quer dizer, fazendo essa pequena leitura do que é importante para os seus alunos, você consegue colocar coisas mais efetivas, inclusive divididos em grupos. Então, aqui, ó, aqui tem um grupo do carrinho, ali tem um grupo da boneca, ali tem um grupo do chocolate, ali tem um grupo do futebol. Então, quer dizer, ajudaria bastante se a gente entendesse mais sobre quais coisas essas crianças se interessam, pelo que elas se interessam e como isso poderia facilitar o seu aprendizado. Tá? Então, passos essenciais para que funcione a equivalência. Primeira coisa é que a gente garanta que essas duas relações ensinadas, elas estejam bem aprendidas. Então, por exemplo, no exemplo, vamos imaginar que você quer ensinar a palavra escola. Olha, eu quero ensinar para essas crianças a eles lerem a palavra escola. A primeira coisa é, vocês têm uma boa figura do que é uma escola? Gente, o que que representa uma escola? Imaginem aí. Lembre do livro que vocês usam, o livro didático que vocês usam, e lembre da escola que vocês estão. Tem alguma semelhança entre a Nada a figura. ver. Sempre aquele Então, desenho, né, geométrico, uma escolinha comprida, não tem nada a comprida, ver. com tijolo vermelho, com um Isso. relógio, né? Então a gente que é completamente Casa, indistinto. então, gente. Casa é muito pior. É. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que Preocupado. para fazer o treino de equivalência, a gente tem que ter a familiarização dos estímulos. Então, quer ensinar a escola? Pega a foto da escola. Pega a foto da escola onde eles estão. Por quê? Senão, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que dizer para ele que aquele estímulo é uma escola. Então, por quê? Gente, ele escuta a escola todo dia. Todo dia alguém lhe diz assim: Fulano, levanta para ir para a escola. É muito mais fácil usar essa aprendizagem da história para fornecer novas oportunidades do que eu começar do zero. Tá? Diego, Então, Até porque, no caso das crianças que, por exemplo, são de inclusão, a maior parte delas é literal. exatamente. Também Então, pode. elas vão entender a escola como aquele lugar que elas estão indo todos os dias, não como algo americanizado que foi popularmente conhecido e divulgado. Com Então, é certeza. uma ótima sugestão, simplesmente tirar foto da escola e dizer, olha, essa é a sua escola. Gente, da escola e de tudo. Por exemplo, a bola. Aí se pega uma bola que não existe mais, que é uma bola branca com uns pentágonozinhos pretos. Essa bola não existe mais. As bolas hoje são extremamente coloridas. As bolas hoje têm têm outra forma. Então a gente continua usando figuras que não correspondem à realidade. Aí fica muito mais difícil de ensinar. Então, eu quer queria que dizer, você falasse sobre a figura sem fundo também, quando você traz algo assim, sem contexto, é né? Nós já isso. conversamos sobre isso, né? Porque outra coisa é, gente, a gente tem a ideia de que quanto mais estímulos eu retirar, menos coisas ficarem na nossa estimulação, melhor fica. Nós já sabemos que isso facilita o aprendizado na sua sala, mas isso atrapalha muito a vida dele. Por quê? Nossa vida não acontece no vácuo. Ao contrário da física, a análise do comportamento precisa de contexto. Então, quer dizer, a gente precisa saber quanto é que esse comportamento, o que é esse estímulo e sobre quais propriedades ele tem esse controle. Então, isso é o que a gente chama de responder a múltiplas pistas. Para vocês terem ideia do quanto que isso é importante, esse é uma das respostas pivotais daquele protocolo lá chamado PRT, do treino de respostas pivotais, que é responder a múltiplas estimulações. Então, por quê? Não existe uma bola, gente. Existe uma bola branca, uma bola pequena, uma bola grande, a bola que está perto, a bola que está longe. Então, a gente termina fazendo ensinos extremamente artificiais que geram muitas respostas generalizadas. Então, as respostas generalizadas que não correspondem. Então, imagina que uma criança está, por exemplo, no recreio, e aí tem milhões de bolas. Aí ela diz, bola, eu quero bola. Qual bola? Aquela outra, aquela outra. Então, a gente precisa começar a ensinar com cada vez mais contexto, com cada vez mais controles de propriedades dos estímulos, porque os estímulos sem propriedades, eles são respostas vazias. Tá? Então, assim, faço essa brincadeira na aula, que é eu deixo um monte de pincel. Aí eu pergunto assim, gente, alguém quer vir aqui? Eu só queria que vocês pegassem o pincel para mim e deixem os pincéis lá. Aí eles ficam olhando, qual pincel? Porque tem pincel de várias cores, tem pincel perto, tem pincel longe. Assim, gente, eu quero o pincel azul que está mais perto de mim. Alguém pode me dar?
Então, essas propriedades aumentam a chance do reforçamento na escola também. Tá? Então, a gente precisa começar a lembrar disso e usar coisas mais próximas. Então, quero ensinar para a criança o que é casa. Primeiro, você vai entrar nesse vespeiro por quê? Casa, você vai ter que ter foto de casa de todas as crianças. Você pode fazer isso? Pode. O nome disso, inclusive, é procedimento de ensino, gente. É chamado de ensino para múltiplos elementos ou múltiplos estímulos. Então, você faz um painel com a foto da casa de todas as crianças, aí ensina casa para todos eles. E aí você vê, se eles acertarem, se for bem administrado, se for bem desenvolvido o procedimento, você vai pegar cada uma daquelas fotos e ele vai dizer casa para cada uma delas. Tá, então assim, e é a mesma coisa como a gente faz, por exemplo, alguns países fazem com letras. Eles não ensinam mais só a letra cursiva, como é no Brasil. Aliás, gente, letra cursiva só existe no Brasil, basicamente, né? Vocês sabem disso, né? Pergunta básica para os educadores. Quem Nossa, foi sim, que. eu sempre pensei isso. Eu não entendo. Eu tô num colégio que eu vi uma professora brigando com o menino porque ele só sabe fazer letra de forma. Ele é aluno de inclusão. E ela estava brigando porque ele só sabia fazer letra de forma. Eu olhei pra cada meu amor. O menino já sabe fazer letra de forma. Tem noção do que é isso? Pois Eu então. me Não, mate. e olha uma situação. Eu tinha um aluno no passado que ele também era aluno de inclusão. E ele Uhum. lia, só que ele só conseguia ler em letra de forma, em letras dos Por- livros, né? E a professora chegou para mim e disse assim: Mas ele não sabe ler. Eu digo: Como que ele não sabe ler, professora? Aí eu fui explicar para ela. Eu tive que pedir para ela escrever no quadro com letra de forma, né? Mas aí a Uhum. gente foi fazendo o trabalho para ele reconhecer a cursiva. Aí, graças a Deus, a gente conheceu, a gente conseguiu, né? Então hoje ele já lê em qualquer fonte de letra, mas, gente, é muito complicado. E é muito mesmo porque elas exigem letra cursiva. Eu digo, gente, É, eu imagino, a gente ensina a criança a letra bastão e a gente cobra que ela escreva em letra cursiva. Quer dizer, a gente bagunça a vida da coitada da criança. Então, quer dizer, ela aprende a ler com aquela letra de datilografia, mas ela tem que escrever aquela letra bonitinha. Então, é só para a gente entender como o nosso procedimento de ensino na escola atrapalha a própria alfabetização. Então, quer dizer, se eu tivesse pedindo para que ele reproduzisse aquilo que ele tá iniciando a ter contato nos livros, ia ser muito mais fácil. É Agora, complicado, só pegando um gancho aí nessa claro. questão de letra cursiva, Pedro prefere a letra bastão. E assim, eu não exijo que ele faça letra cursiva, porque é uma letra muito desenhada e é uma letra Uhum, que dá trabalho de fazer. Uma vez uhum, escutei o Luciano falando, eu escrevo letra bastão, eu não escrevo letra de forma e tá tudo bem. Se a gente consegue que a criança escreva e ela entenda, no caso de Pedro, ele consegue entender a cursiva, ele lê cursiva uhum. e lê bastão. Ele prefere escrever com a bastão. Porque a cursiva Então, realmente é muito desenhadinha, sim, sim. dá trabalho. Então, assim, se é aceito até em vestibular, em concurso, tal, que você faça uma letra bastão, por que que você vai crucificar uma criança para que ela escreva uma letra desenhada para ela se encaixar num padrão e aí por aí vai, Uhum, né? Então, assim, exatamente. eu não faço isso com ele. Eu deixo ele à vontade e quando ele quer escrever, né? Inclusive, essa Uhum, semana com o psico, ele estava fazendo uma atividade com o psicopedagogo e ele escreveu letra cursiva. E aí o psico disse, nossa, como sua letra cursiva é bonita e tal, enfim. Deu aquela elogiada, reforçou, uhum, e aí ele escreveu outras palavras em letra cursiva, mas assim, ele também é muito tranquilo com relação a isso. sim. E ele vai na bastão a maioria das vezes. Pronto. E aí, por que que eu falei disso? Porque uma outra forma de usar equivalência com isso é, ao invés de eu pegar uma letra, primeiro mostrar a letra bastão e depois a cursiva, como é que eu posso fazer? Eu mostro todos os exemplares de As que eu tenho. Então, eu boto a cursiva, eu boto a bastão, eu boto a Times Arial e boto todas lá. E eu digo, olha, o nome disso tudo é A.
E aí o que eu começo a fazer? Eu começo a testar uma para ver se eles entenderam. Então, quer dizer, isso você está ensinando uma categoria, um conceito, que é A, e todas as possibilidades topográficas, pelo menos uma parte significativa delas, do que seria A, que seria os As que ele mais provavelmente encontraria no ambiente deles. Isso também é um treino que é baseado em equivalência. Tá? Por que que é equivalência? Porque você quer que esse todo vá ser transferido para cada propriedade individual, certo? Então, são procedimentos mais amplos, são procedimentos mais são procedimentos que levam em consideração significados. E é engraçado isso, né? Porque o pessoal da pedagogia fala que a gente não trabalha com significado, a gente só trabalha com robotização, e o que a gente mais quer é que faça diferença na vida de alguém. Eu sou de Porque. pedagogia. Hã? Eu sou de pedagogia. Aqui quase todo mundo é, Bruno. Aqui quase todo mundo é. Então, mas é porque eu estou falando aqui, existe muito essa ideia de que a análise de comportamento robotiza, a gente ensina cada coisa, então eu falo isso sempre. Mas isso Ninguém está nos livros de pedagogia, né? é, ninguém, absolutamente ninguém deveria se responsabilizar por ensinar tudo que uma criança precisa. Isso sequer é possível. Então, o que a gente tem que garantir é que a gente ensina os melhores comportamentos que permita que ela aprenda da melhor forma possível e com menos ajuda possível. Então, se eu ensino uma pessoa a aprender sozinha por equivalência, ou se eu ensino ela a aprender de uma forma mais relacional, ela vai precisar cada vez menos do professor. Tá? Então, e não o professor ser o baluarte daquela aprendizagem, ser o responsável por isso, tá? Porque eu sei, vocês sabem que nós temos parte dos alunos na sala de aula que não precisam do professor. Eles são capazes de compreender só no livro, eles são capazes de compreender com poucos exemplos. Então, se já tiver aluno que compreende a aula inteira em 5 minutos e depois fica lá 45 minutos olhando para cima, sem fazer, sem ter o que fazer, e aí o que é que o professor faz? Penaliza ele com mais atividade. Então, quer dizer, eu estou penalizando uma criança que consegue demonstrar que já aprendeu. Aí querem que essa criança adore ir para a escola. Então, a gente precisa lembrar também que quando a gente inclui os interesses, quando a gente inclui o todo, é mais fácil de haver interesse, é mais fácil de haver engajamento. Certo? Então, eu até brinco sempre que se a escola usasse aqueles 3 conceitos do Hanley, que é, engajamento, felicidade e relaxamento, na sala de aula, ia ser fantástico, ia ser um sucesso. Então, quer dizer, será que meu aluno está prestando atenção em mim? A pergunta é, por que ele estaria prestando atenção em você? O que que tem de interessante na sua aula? O que que você está fazendo para chamar a atenção dele? Ele tem que prestar atenção em mim porque eu sou professor e ele precisa prestar atenção em mim. Então, quer dizer, 90% das respostas vão ser essas. Eu tenho que ensinar e ele não tem, e ele tem que aprender. E é por isso que ele tem que prestar atenção em mim. Então, e esse desnível é que faz com que as pessoas tenham um certo ranço, um certo desgosto, um certo afastamento dessa educação formal. Quando a gente usa outras estratégias, a gente vê a diferença do aprendizado, a diferença do engajamento, tá? Então, e talvez seja por isso que algumas terapias ABA tenha essa diferença no aprendizado, porque a gente tem como princípio levar em consideração que essa criança precisa querer estar conosco. Tá? Ela precisa querer estar conosco, ela precisa querer aprender. A gente, quanto docente, a gente tem planejamento, exigência, etc. E a gente, às vezes, simplesmente ignora. Ignora que é uma criança que não quer estar ali. Ou que não, a gente não chama a atenção dele o suficiente. Tá? Então, assim, e a ensino por equivalência, como é mais divertido, como é mais dinâmico, ele traz para a gente essa possibilidade. Tá? Então, uma boa estratégia, uma boa estratégia de equivalência também que o Lovaas mostra lá no livro dele, ele bota, por exemplo, ele bota a palavra de um determinado estímulo e o estímulo. Aí, o que que ele faz? Ele vai cobrindo aos poucos. Então ele bota assim, ó, toque o avião. Aí ele bota um avião, a figura de um avião, uma figura do avião embaixo e logo embaixo a palavra avião. Aí essa palavra avião vai cobrindo aos pouquinhos a figura avião. Inicialmente ele faz por pareamento. Ele viu lá o avião e pega o avião correto. Depois ele aprendeu por treino de equivalência de relações AB, né, que ele chama de AB, que na presença do avião aquela palavra o representa. Então o que que ele faz? Vai cobrindo. E vai chegar um momento que não vai ter mais a figura do avião. Ele vai dizer
toque o avião e ter a figura avião em cima, e embaixo vai ter só a palavra avião. Depois que ele acertou isso, ele começa a botar outras palavras novamente. Então começa tudo com tentativa sem erros. Gente, tentativa sem erros poderia ser uma estratégia muito bem utilizada na sala de aula. Por que não é? É culpa do professor? Gente, e tentativa sem erro precisa de planejamento. Eu preciso conhecer profundamente cada criança. Então, às vezes, o professor até tem interesse, mas ele não tem tempo, ele não tem como fazer planejamento individual, porque são 30 crianças contra um professor, e às vezes ele sempre. A favor nunca é, né? É contra. Então, e aí ele tem que ficar. E tem sempre um que precisa de mais ajuda. Então, às vezes, é uma exigência muito grande que um professor tenha que dar conta de tantos estímulos, de tanto ritmo de velocidade, tanta velocidade de aprendizagem diferente. Certo? Então, o que que a gente faz? A gente uniformiza como? Garantindo interesses. Então, a gente pede, gente, eu queria que vocês trouxessem figuras, fotos de casa para a gente fazer uma atividade aqui no dia seguinte. Tentem incluir mais. É, exatamente, Elis. Tentem incluir mais a vida das crianças na sala de aula de vocês. Sabe quem falou isso além do Skinner? Paulo Freire, exatamente. O Paulo Freire fala isso, foi assim que ele alfabetizou adultos no sertão do Nordeste. Foi assim que ele educou, alfabetizou. Como? Ele não alfabetizou Babebi. Você lembra como é que é o modelo do Paulo Freire? É por equivalência. Ele pegava uma enxada e diz, enxada. Eles já sabiam fazer enxada. Aí o que que ele fazia? Escrevia embaixo, enxada. Pronto. Eles aprenderam a relação entre a palavra enxada e o objeto que eles usavam com tanta frequência. Então, quer dizer, a gente precisa lembrar que essas propostas, elas nem são novas e nem são revolucionárias, mas elas continuam sendo exatamente assim. Não adianta continuar dizendo que Eva viu a uva ou que o Ivo viu a uva com a Eva, porque a gente ainda tem parece piada, gente, mas está nos livros. Ainda hoje está nos livros isso. Então, a gente precisa sempre lembrar que o nosso objetivo é fazer com que uma criança que não sabe alguma coisa passe a sabê-lo. Mas para que eu consiga que ela faça isso, eu preciso que ela queira aprender. Porque senão vira aprendizagem por fuga ou por esquiva. Eu faço isso para suspender a chatice da professora, eu faço isso para evitar passar mais um ano com ela. Então, que essencialmente o que a educação tem virado é isso. Uma educação baseada em pura instrução oral é chata, gente. É muito chato. Então, quer ver? Quer ver um exemplo disso? Como vocês são bons professores, todos seguem instruções muito boas, né? Todo mundo segue a instrução perfeitamente, todo mundo aprende só no áudio. Então, vamos lá. Me digam a fórmula para calcular a distância do ponto à reta da geometria analítica. Todo mundo viu isso lá no terceiro ano do ensino médio. Se vocês estão aqui é porque passaram na disciplina. Então, vocês estão aqui, de alguma forma, vocês passaram nisso. E o que foi que houve? Eu fiz magistério. Então, o Ô, que foi gente, que a houve? gente aprende um monte de coisa que a gente não usa. Exatamente. Eu estava pensando nisso hoje. Eu fui buscar Pedro na escola e eu estava pensando nisso. Eu digo, meu Deus, para que que eu aprendi os catetos, a hipotenusa? Para que eu não uso? Tudo bem, tem Também não gente sei. que usa, né? Mas eu não uso. Então, para que que eu aprendi aquilo ali? Física, acoplamento de polias. E isso aí que você falou, Sheila, é de uma verdade tão latente, porque eu mesma, eu me matava para estudar. E olha que eu estudei no SESI, que é um sistema extremamente robotizado, e eu odiava. Mas eu tive que estudar para poder passar. E mesmo no SESI, eles faziam uma coisa chamada NAI, que é o Núcleo de Aprendizagem Essencial, em que basicamente eu era a estrela da minha aprendizagem, o que significava basicamente que os professores não davam aula. Quem dava Normal. aula era eu. Eu que tinha que me virar para conseguir os meus assuntos, e eu não sabia química, física e matemática. Eu sou uma pessoa que aprende se eu visualizar a coisa. Então, para aprender química, física e matemática, sendo a protagonista da minha aprendizagem, minha filha, era pura lágrima. Então, eu passei, quando você perguntou isso daí, eu te digo como foi que eu passei. Eu passei porque tinha uma coisa chamada simulado no final do semestre e uma apresentação oral.
O simulado eu fechava humanas e biológicas e graças a isso eu tirava 3,2 porque eu podia errar tudo de exatas. E aí eu passava. Mas uma coisa que me chamava a atenção de algumas falas dos professores é que a gente tinha que ter uma aprendizagem para o futuro. Gente, ninguém me preparou para estar na pandemia. E a gente não pode dizer que prepara nossos alunos hoje para o que vai acontecer no futuro, porque a gente não sabe para o que vai acontecer no futuro. Então, nós temos que preparar hoje os nossos alunos para o que nós Uhum. vemos deles hoje, respeitando o que os nossos alunos são hoje, atendendo às necessidades dele hoje, as demandas deles hoje. Então, a aprendizagem que Paulo Freire traz, atendendo às demandas que eles têm e utilizando isso como ferramenta de ensino, é de uma inteligência extrema. E é Sim. uma metodologia que pode ser utilizada tanto para os típicos quanto para os neurodivergentes. Muito inteligente da parte dele. Isso Mas, é porque se professor você Diego, imaginar, eu é queria te perguntar só uma coisa. pode Eu falar. não entendi o que você falou do avião. O que eu falei do avião é o seguinte: uma das formas deles fazerem esse ensino de leitura é uma leitura que não envolve a segmentação da aprendizagem. Então, imagina, por exemplo, que eles botam lá uma figura no avião, uma figura, botam lá uma foto de um avião, e aí dizem assim, e botam lá embaixo um outro avião igual com a palavra avião. Aí ele diz: pegue, toque o avião. Na hora que ele tocar o avião, ele vai tocar pelo quê? Por pareamento, porque são estímulos iguais. Então, quer dizer, olha, na presença do avião tem um avião e só vai ter uma possibilidade. Então, ele não tem como errar, ele só tem uma chance, porque ele vai tocar no único estímulo que tem. Quando ele começar a fazer isso, o que que ele vai fazer? Ele vai começar a retirar a figura do avião e começar a botar a palavra avião em cima do estímulo, em cima da figura. Até um ponto em que vai chegar em que só vai ter a figura avião na pergunta e embaixo só vai ter a palavra avião. Então, isso é um treino que a gente chama de o treino de identidade, é AB. Então, se na presença do avião ele identifica a palavra avião, na presença da palavra avião, ele consegue também identificar a figura avião. Tá? Então, depois, se vocês quiserem, eu estou planejando fazer alguns movimentos como esse de vídeos sobre processos básicos aplicados à aba. Então, que eu vou falar de equivalência, momento comportamental, resistência, e outros temas que são meio inacessíveis. Então, tá, essa coisa é linda, mas como funciona? O que que ele mostrou com isso? Ele mostrou que fazendo esse ensino entre um ouvinte, né? Porque do ouvinte é toque. Toque isso. Ele fez esse ouvinte e aí depois ele inverteu. Ele botou agora toque a palavra com a palavra avião e botou lá a figura avião. Ele também acertou. Então, o que que ele está mostrando? Que quando a gente planeja a aprendizagem, a gente precisa de menos movimentos de ensino. Quando eu planejo adequadamente, olha, eu vou ensinar para ele o A em relação a B e o B em relação a C. E com isso eu consigo AB, AC, BA, BC. Então, eu consigo um montão de outros comportamentos quando eu planejo corretamente. A gente na educação não planeja. A gente na educação, a gente entra na sala com exigências, porque as secretarias das escolas estão lá cheias de exigências para vocês, que tem que terminar o conteúdo hoje, porque amanhã é isso, a prova é na semana que vem. Então vocês terminam não tendo muitas oportunidades de inovar, porque inovar significa tempo. Então, quer dizer, e às vezes esse tempo você pode ter chamado a coordenação, porque não terminou o conteúdo e tal. Enfim, existe um imbróglio do sistema educacional que precisaria ser resolvido. Tá? Então, a ideia desse procedimento baseado em aprendizagem por equivalência é que a gente começa com estímulos interessantes para ele. Então, assim, é a Mariazinha que adora jogar futebol. Eu pego uma bola de futebol e boto lá. Então, eu pego lá a bola na frente dela e digo assim, Maria, pega a bola. Aí eu faço o quê? Colo a palavra bola na frente da bola. Maria, pega a bola. Para pegar a bola, ela vai ter que pegar na palavra bola. Depois que ela faz isso consecutivas vezes, eu começo a botar a bola que ela já faz junto de outros estímulos e a palavra bola junto de outras palavras e continuo dizendo pega a bola. Então o que acontece? Muito provavelmente, se tudo for feito direito, ela vai aprender a reconhecer a palavra bola quando você fala só porque ela esteve relacionada com o objeto. Isso é ensino por equivalência. Certo? Então, Diego, isso é. Oi. a Lili, eu mandei uma imagem Hum, para ela colocar para você mostrar aí. tá. Eu ainda sou. Eu sou Roche, não, é a Lili agora. Isso. É.
Esse aqui é uma das formas, uma das figuras sobre ensino baseado em equivalência. Ah, o que me incomoda aqui é porque começou difícil, viu, Lili? Não, é que Meu eu já medo. trouxe, eu já coloquei com bastante estímulos, bastante relações. E Pois é, assim, você uma está outra pensando que ela está pergunta, bagunçando, né? mas e uma outra coisa que eu queria te perguntar é em Ah, relação a, por exemplo, a gente começa com a palavra inteira, com os uhum, reforçadores, né? A gente vai isso, lá fazer com critério, né? Qual o critério? Então, a gente pegar as coisas que a criança já gosta, que já tem no ambiente isso, dela, que é do interesse dela. Aí, a gente vai começar com o ensino A, B e A, C. Então, eu ensino a palavra isso. ditada, apresentando a Na figura, figura, uhum, e depois eu vou inserir o AC, que é a palavra ditada e a palavra impressa. isso. Tá. Aí tem E umas. Vai depois você vai surgir falar a palavra impressa e montar a palavra. Depois a palavra. Gente, só isso. para exemplificar para vocês. Essas setinhas sólidas, essa aqui, ó. Essa, eu não sei se vocês estão vendo, né? É a do AB, a do AC e a da CF. Essas são o que a gente ensina. E essas relações são as que a gente ensina diretamente. Então, como eu falei para vocês, me dá a bola. E tem uma bola lá para me dar. E aqui eu pego, me dá a palavra bola. E tem uma palavra bola para ela me dar. É assim, e aqui eu boto a bola e eu faço ela montar a palavra bola por pareamento. Então eu pego o bó e o lá e ela tem que montar as sílabas. Pronto. E tem Com aí a essas. segunda pergunta é em relação, Ah, por exemplo, aí no final eu comecei lá, montei, a criança já apresentou, já aprendeu várias uhum, palavras, ela já tem um isso. repertório grande, vamos pensar assim. Aí a gente vai partir pro menor, que são os fonemas. No caso, é quando a criança está montando as palavras para ela ter Isso. um comportamento pivotal para ler qualquer Isso. palavra, eu ensino aí os sons, né? Faço um pareamento das letras com Exatamente. os sons delas. É isso. Isso, porque a gente vai continuar falando o som da palavra, e aqui a gente vai falar o som da palavra montando pelos fonemas. Aqui sim a gente pode fazer disossilábica. Então, quando eu comecei lá com o tal do bola, eu comecei, me dá a bola para a figura bola, me dá a bola para a palavra bola. E depois eu boto a palavra bola e peço para ela fazer igual. Então, quer dizer, ela monta o bó e o lá. Pronto. Aí a gente ensinou para ela que a palavra bola significa bola. O som bola, desculpa, o som bola significa bola. A gente ensinou para ela que o som bola significa a palavra bola. E ensinou para ela que bola é também constituído de dois pedacinhos, o bó e o lá. Todas essas setinhas, gente, que elas são pontilhadas, elas aparecem sem ensino nenhum. Todas elas, quer dizer, a gente ensinou o AB e o AC e o CF. Todo o resto apareceu sem ensino nenhum. Apareceu o AE, apareceu o BE, apareceu o BD, apareceu o BB. Então, assim, tudo isso apareceu sem ensino, porque foi planejada como relação de equivalência. Tá? Então, essa é basicamente o que está por trás. O que está por trás da equivalência, que é um planejamento de ensinos baseado em procedimentos de ensino direto. Pode ser pareamento, pode ser ouvinte, a gente tem que definir qual que a gente está ensinando, e que isso vai permitir o que eles chamam de imersão, que algumas dessas relações vão emergir, certo? Sem ensino direto. Tá? Então, assim, aqui é porque a classe de equivalência é com muitos estímulos. Normalmente eu só ensino com três, tá, Elisa? A Eu Elisa quis vou bagunçar com vocês pedir e já. trouxe seis. É que eu queria trazer tudo, mas assim, a Lili vai colocar aí uma que eu mandei para ela agora, que são só três. Só que estão sem a setinha. É porque os seis da Elisa ficam mais difíceis, gente. Aí eu trouxe tudo, né? Desde você começar com a palavra grande, complexa, É, depois já chegar até é. lá montando palavras e já trazendo até essa questão fonêmica, né? Mas basicamente um planejamento longo, né, Diego? Mas que traz um resultado imediato e com Uhum, interpretação, né? isso. Respondendo a Thaís, não existe, Thaís, esse material pronto, porque perderia o propósito. O propósito seria o quê? Seria que a gente adaptasse para cada criança. Então, material pronto sobre imprimir e plastificar não existe. A gente tem que montar os ensinos de equivalência para cada pessoa. Tá? Então, assim, a não ser que você faça assim, ó, esse aqui é o planejamento da escola. E aí você pode fazer estímulos para o planejamento da escola? Pode, mas lembra daquela questão da familiaridade que eu falei para vocês? Então, se vocês usam um estímulo só para todo mundo, pode ser que ele não represente para aquela pessoa, tá? Então, a gente precisaria garantir que tivesse muita familiaridade.
Inclusive, é uma crítica que eu uso muito para os avaliadores de aba, que eles têm usado estímulos prontos, esses kits pré-prontos. E aí tem um monte de figura. Eu disse, gente, você conferiu se é isso que existe na casa dessa criança? Você conseguiu conferir se é realmente aquele copo, aquela mesa, aquela cama? Não seria mais fácil tirar foto de tudo da casa dele e fazer uma pasta específica para ele? Então, na escola também. Na escola também seria mais fácil se a gente tivesse esse conhecimento. A equivalência pode ser usada para qualquer pessoa. Tem alguns estudos mostrando, por exemplo, de equivalência que foram feitos para idosos com Alzheimer. Então, que assim, e tiveram bons resultados. Então, quer dizer, ela pode ser usada para qualquer pessoa. E claro, basicamente é usado quando? Quando o ensino direto ele é difícil ou quando o ensino direto é impossibilitado por alguma dificuldade. Como eu falei para vocês, tudo começou com o ensino de um rapazinho que era deficiente auditivo. Então, quer dizer, ele tinha dificuldade auditiva e ele começou assim, tá? Então, aqui, por exemplo, da Elisa. A Elisa continua complicando para vocês, tá? Podia ser só um bolo, ela botou dois. Então, a gente começa assim, fulano, cadê o bolo? E eu mostrei a figura do bolo, tá? Aí pegou o bolo. Aí depois, fulano, cadê a palavra bolo? Tá aqui a palavra bolo. Então, quer dizer, som figura AB, som palavra AC. E aí o que acontece? Na hora que eu falei são figura e são palavra, ele aprendeu também sem aprendizado que essa figura, ela tem relação, ela é equivalente a esta palavra bolo. E que esta palavra bolo representa esta figura bolo. Então, quer dizer, a gente ensinou para essa criança a ler, então, eu estou botando aspas aqui, gente, porque tem pessoas que vão dizer que isso não é leitura, a ler a palavra bolo ao torná-la equivalente a esta figura bolo e ao som bolo. Ficou claro para vocês isso? Tem uma outra aqui, acho que vai ficar melhor. Eu achei. Porque ela ainda botou um cake aqui do nada, gente. A Elisa tá bagunçando. Não foi eu. É que eu tô procurando rápido aqui, gente. Oi, Vai. Elisa, socorro, hein? Ajuda a gente aí. Peraí, você tá apresentando a tela, Lili. Tira só a foto. Oi? Não, deixa a tela, criatura. Quê? É a como Elisa vou. complicando a nossa vida. Tá fazendo coisa aqui comigo? Gente, enquanto ela coloca ali, eu tava falando para ele hoje, pro Diego, sobre o Duolingo. Quando a gente Uhum, está estudando, né, naquele aplicativo, então a gente vê que uhum, eles apresentam sem erros, eles apresentam baseado nos operantes verbais, o isso. egóico, o intraverbal. Tem hora que você tem que responder uma pergunta, tem hora que você tem que só repetir o que você ouviu. Então tem Uhum, várias coisas, e aí quando a gente pensa nisso, a gente pensa no planejamento para as crianças. E a gente uhum, pensa assim, como que se tivesse isso dentro da educação, algo planejado, de forma hierárquica, e que um aluno, por exemplo, que já sabe bastante, que está tendo um bom. Tá aprendendo rápido, vamos falar assim. uhum. Ele pode ir mais rápido e não ficar Isso, desmotivado, igual o Diego falou, de um aluno que aprende em 5 minutos, né? E um aluno que tem mais dificuldade, ele poder repetir mais vezes. Na verdade, a gente exatamente. trabalhar com aprendizagem sem erros, né? Tentar fazer isso, porque se o programa está pronto, isso já ajuda também. Porque, igual o Duolingo, Exatamente. é difícil você errar, porque ele traz várias repetições, até alternando os operantes, até que você não erre. E aí, depois Uhum. que ele começa a inserir novos estímulos. E aí, a criança que tem uma dificuldade para aprender, por exemplo, ele teria a possibilidade de repetições até que ele conseguisse. Esse é um aplicativo, Josiane, que a gente usa para aprender outras línguas, né? E aí eu tô Eu falando fico assim, para a gente, testando. Eu fico para a testando ele, gente Elisa. Eu fico colocando, eu fico errando de propósito para ver como é que é a próxima dica. Tá, eu vou errar tudo agora que eu Análise do quero ver. aplicativo por Elisa. tá, eu vou colocar o nome. Explica aí, Diego. Essa daí ficou mais fácil, né? Essa aqui é a padrão. Então, inclusive, essa aqui está lá no artigo original de 71. Então aqui ele começa, olha, me dá o gato. Aí, no caso desse rapaz, ele tinha dificuldade auditiva, era leitura labial, né? Então, me dá o gato, e aí ele pareou o movimento labial com a figura do gato. E depois, me dá o gato com a palavra gato. Então, o que foi que ele fez? Começou a reproduzir os mesmos movimentos labiais, né? E produzir o som. Aí foi o que aconteceu. Na presença da palavra gato, ele aprendeu a selecionar a figura do gato. Na presença da palavra gato, ele aprendeu a selecionar a palavra gato.
E aí o que foi que aconteceu? Na presença da figura gato, ele aprendeu, apareceu, não magicamente, emergiu melhor. Ele conseguiu pegar a palavra gato, e na presença da palavra gato, ele também aprendeu a se pegar a figura, a selecionar a figura correta. Isso aqui é uma classe de equivalência. Porque nós temos uma palavra som ditada, uma figura que é visual e uma palavra impressa, que apesar de não serem o mesmo estímulo, eles representam a mesma coisa, ou tem uma relação de igualdade, tá? E isso a gente pode fazer para qualquer coisa. Então, por exemplo, hoje, equivalência de estímulos é uma das bases de ensino de outros idiomas. Tá? Então a gente pode fazer tudo baseado em equivalência. O Duolingo nem sempre faz por equivalência, mas a gente pode fazer, por exemplo, pegando uma palavra que nós já conhecemos e colocando dentro de uma classe de equivalência de uma coisa nova, de um idioma novo. Então você pode colocar, por exemplo, já está tudo certo aqui, aí eu vou fazer o quê? Eu vou bagunçar isso e vou botar também a palavra cat. Então eu vou igualar a palavra gato à palavra cat, para ver se eu consigo criar mais uma classe de equivalência e mais derivações. Tá? Então, ensinar por equivalência é ensinar pensando em quais relações equivalentes e quais são as relações que vão acontecer e quais são as relações que eu vou ensinar e quais relações eu espero que apareçam. Então, você ensina o mínimo para conseguir a maior quantidade de aprendizagem possível. Eu tenho a impressão que a Alice está sendo patrocinada pelo Duolingo. Ela me fala desse Duolingo para mim desde cedo hoje. Não, é porque assim, ó, quando você. É que eu tô lendo tecnologias do ensino. E aí você Aham. entra no aplicativo. O aplicativo dificilmente você vai errar. Ele tem tudo muito hierárquico, é Uhum. planejado. Ele trabalha com todos os operantes. Gente, maravilhoso. Então, assim, ele não trabalha baseado em equivalência, né? Mas, assim, ele tem uma estratégia, ele, assim, muito boa. Então, quando a gente pensa isso para a sala de aula, se tivesse dentro da educação igual o Skinner propõe, depois Uhum. a gente marca uma live com o Diego para ele explicar tudo isso para Sim. vocês. Então, assim, gente, é muito legal, muito bom. E aí você pensa assim, o professor teria mais tempo, que é isso que Skinner traz Sim. no livro, para dar atenção para os alunos, para reforçar comportamento. Outra questão é que, às vezes, na escola a gente dá uma atividade, mas a criança demora para ter a correção. E o que Uhum. ensina é o reforço imediato, após ali a Exato. tarefa. E aí o aluno vai lá, faz 10 tarefas, termina, depois no outro dia que a gente vai corrigir, isso tudo vai atrasando a aprendizagem, vai prejudicando, entendeu? Então Sim. são muitas É, coisas. é lembrar, por exemplo, assim, essa é uma fala da Maria Amélia Massa, inclusive. Maria Amélia Massa tem um artigo sobre equivalência, ela mostrando como ela ensinou para crianças a falar algumas palavras em chinês, por equivalência. Então ela botava a palavra gato, aí botava a palavra que acho que era xian, em chinês, que eu não estava no estudo, então possivelmente eu não aprendi. E botava o ideograma de gato. E ela fez isso para ensinar outro idioma. Gente, a equivalência é uma ferramenta tão forte que tem estudos da Universidade de Brasília que ensinaram pseudo-alfabetos. Eles criaram um novo alfabeto com outros símbolos e ensinaram as pessoas a escrever no alfabeto que não tem significado. Então, quer dizer, é uma pesquisa da Helenice Hanna que mostra para a gente a força desse instrumento. Tem sido muito usado de forma geral, mas infelizmente no Brasil a gente ainda usa pouco. A equivalência, gente, tem sido usada, sabe como também? Tem sido usada na seletividade alimentar. Então, tem pesquisa mostrando que a gente pode aumentar o valor reforçador de alimentos por equivalência, colocando esse alimento com outros estímulos reforçadores, que é o que fazia antigamente nas propagandas. Hoje não pode mais, mas era o que acontecia nas propagandas. Tá? Então, a equivalência ajuda muito. Se a gente souber usar, a gente consegue economizar um tempo enorme. E mesmo crianças com dificuldades, se você conhecer com o que ela se familiariza, você ainda pode ensinar ela por equivalência de uma forma até mais fácil, porque não depende de ensino direto e depende de interesse, porque a gente sempre parte da equivalência de coisas que já fazem parte do repertório do organismo. Então a gente sempre parte de fortalezas. Então, a criança é mais visual, eu começo apresentando um estímulo visual. A criança trabalha bem com estimulação auditiva, eu começo com estimulação auditiva. Ela já reconhece letras, pode começar com as palavras. E, como eu falei para vocês, o céu é o limite.
ela não foi feita para alfabetização, ela não foi feita para nenhum fim específico. Ela é um processo que foi descoberto de uma forma não planejada, mas que de lá para cá começou a virar uma tecnologia comportamental muito importante. É tão importante, gente, que, como eu falei para vocês, dentro dos critérios das certificações, o nome, enfim, a gente vai usar certificações agora, ela é um dos conteúdos que cai na prova das certificações. Então, para vocês verem o quanto que é uma ferramenta importante, não apenas a nível teórico, não apenas a nível de conhecimento, de evidência científica, mas também de prática. Então, a pessoa que conhece de análise de comportamento na equivalência, ela consegue ser mais efetiva em diversos ensinos. Pode falar, Lili. Obrigado, Sheila. Não, era um exemplo cotidiano só para. Manda bala. Aqui em casa, eu usei bastante com o meu pequeno, ele aprendeu, Uhum, ele começou a ler com 4 anos, né? O meu terceiro filho aqui. E uma das coisas que deu muito certo, e não foi nem planejado, foi o uso do uhum. Netflix. Sim. Porque a gente tem um controle, então ele pareava a escrita com aquilo que era extremamente reforçador. E aí Perfeito. ele começava a parear e tem aquelas palavras semelhantes, e ele também pareava com outros desenhos que eram semelhantes, palavras. Então, isso foi acontecendo, foi aumentando o repertório entre a imagem, entre a Uhum, escrita e entre a palavra, né? Até porque ele falou melhor depois que ele aprendeu a ler. Ele leu uhum. antes de falar, né? E isso foi aumentando muito, né, o repertório dele. Então, assim, existem, gente, algumas literaturas sobre a área que é assim, mas eu não trouxe para vocês a literatura, porque trazer literatura é chato, às vezes, porque assim, são artigos experimentais que mostram como fazem, e eu acho que vocês precisavam de uma introdução para ser convencidos. Eu não sei se eu consegui, pelo menos convencer vocês de que deve dar uma leitura. Então, assim, ó, vamos procurar que tem chance, a gente tem coisa para fazer. Então, a análise de comportamento dentro da sala de aula, como ele está falando, o Skinner vai dizer que o nosso papel como educador não é ensinar nada. Complicado, hein? E o que é um professor se ele não tem que ensinar? Então, o Skinner vai dizer que o papel do professor é arranjar contingências em sala de aula para que os aprendizes apresentem esse repertório novo. Isso não é sinônimo de falatório, não é sinônimo de metralhadora de conteúdo, não é sinônimo de quadro de sala de aula, é arranjar contingências para que todos apresentem o resultado o objetivo daquela aula. Então, quando a gente faz isso, a gente sai muito da casinha e diz assim, gente, eu preciso entender então como é que cada um funciona. E às vezes isso não é possível. Então, a equivalência vai te dar essa oportunidade de, manejando as diferenças nos estímulos, que você consiga ter um pouco mais de resultado. Então, uma chance maior de ter resultados melhores. Tá? Então, mas de novo, isso não é algo que a gente pensa assim, não, a partir de amanhã eu vou usar a equivalência na minha sala. Não é, porque precisa de uma certa apropriação, é um procedimento que precisa de um certo aprofundamento. Tá? Então, foi mais para mostrar para vocês que alternativas significativas partem sempre do todo, partem sempre do conteúdo, que, aliás, é algo que nem é só da análise de comportamento. Como a gente já falou, Paulo Freire fala disso, outras áreas da psicologia também já falaram disso de outras formas, que é coisas com significado são mais bem aprendidas. É só vocês lembrarem, como eu falei para vocês, da matemática. Aquilo que fez sentido na vida de vocês, vocês continuam trazendo para a vida. Aquilo que não fez sentido, que vocês aprenderam por esquiva, para evitar passar mais um ano na escola, por exemplo, então essas vão ficando para trás. Certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Como é que eu quero que esses alunos lembrem de mim? Como alguém que me ensinou coisa legal para eles, ou que ficou só martelando na minha cabeça sobre um conteúdo que eu não queria ter acesso? Tá? Então, é bem importante, bem motivador a gente entender que a gente tem estratégias, existem alternativas, existem outras formas de fazer ensino que não é essa forma tradicional, oral, estritamente oral que a gente tem. Tá? Então, por exemplo, a Elisa falou do Duolingo, mas existe o Kahoot. Kahoot é uma ferramenta de gamificação que tem jogos prontos para ensino e é muito legal, é muito divertido fazer. Tem pontos, sons, etc. Eles passam de nível e você pode planejar os seus próprios jogos.
tá? Então, a gente vai garantindo cada vez mais engajamento. Quer ver? Quando você perceber que a sua aula está muito quieta ou essa aula está muito agitada, você começa a perguntar: gente, o que que vocês querem conversar agora? Porque vocês podem ir atrás que não estão prestando atenção. Então, não estão. Se a aula está muito quieta, todo mundo ou está com medo de você, ou então eles estão viajando. Eles estão pensando no recreio, na fila da cantina. Então, porque chega um momento que realmente fica chato, fica repetitivo. Exatamente. Então, porque eu sempre falo assim, gente, se a gente entender por que que a criança gosta de jogo, a gente não deixa de usar jogo nunca. E jogo, gente, tem muita equivalência. Você pega esse joguinho de celular, é muita equivalência. A criança aprende cedinho a clicar numa maçã, aí aparece um som. Maçã, bem grande, piscando, bem alto, com fogo de artifício. Aí ela aprende maçã e diz: Nossa, onde foi que essa criança aprendeu isso? Eu nunca ensinei isso para ela. Porque tem alguém que, mesmo sem saber de equivalência ou de análise de comportamento, manejou contingências para mantê-lo no jogo. Coisa que a gente não costuma fazer no nosso dia a dia. Tá certo? Então, gente, obrigado pela participação. Muito obrigada.